O desafio para profissionais em soltar a criatividade em projetos com a pegada sustentável. O Meu Ambiente de hoje traz iniciativas que vão muito além da beleza na decoração. Na cidade onde o moinho recepciona quem chega por aqui, quem passa na maior exposição de flores e plantas da América Latina, além do tradicional, como a chuva de pétalas, encontra 19 ambientes que formam a mostra de paisagismo e decoração. São sugestões de varandas, jardins, quintais, garagens, espaços gourmets e outros ambientes que, com criatividade, incentivam a melhor e a maior utilização de áreas residenciais e comerciais. Antenados com as questões ambientais, muitos expositores usaram a criatividade em nome da sustentabilidade. Aqui uma piscina natural, o spa de ozônio, o lago ornamental e a parede de bioconstrução de pau a pique, utilizada pelos índios, se funde com outra técnica, conhecida como cordwood, que é a construção com lenha. O biojardim trata-se de um jardim onde nós temos pouca floração, nós temos trabalhado com folha, tá? Isso evita a manutenção e adubação, tá? E temos um lago e uma piscina natural que são sustentados, parte da energia dele, por placas de energia fotovoltaica. Toda a sujeira da piscina e do lago, que é uma sujeira ótima, vai para o jardim como irrigação e também para a parede verde. Está tudo automatizado. E a gente também aproveitou a terra que saiu da escavação desse lago e dessa piscina e construímos uma parede de pau a pique. Então, aqui em Olambra eles usavam isso e bioconstrução é meio que mundial e hoje está muito na moda. Então a gente trouxe um pouquinho, tá, do que é essa bioconstrução usando pau a pique, que o pau a pique é com certeza de todas elas a mais raiz. Na piscina, as bombas e filtros são abastecidos com energia fotovoltaica. As placas indicam a quantidade de energia poupada graças à utilização desse sistema. O paisagista explica que a biopiscina tem uma função importante. Quando você tem uma piscina convencional, você tem o cloro. O cloro antes, durante e depois, ele é muito nocivo. Então a piscina ela não tem cloro, ela tem 0 de cloro. E ela tem um sistema de filtragem que ela é feita com mídias laváveis, plásticos. E essa lavagem, essa sujeira, que é uma sujeira ótima, que é uma sujeira cheia de adubo, aí a gente automatizou para que ela faça por tempos em tempos uma irrigação no jardim. E os peixes? E os peixes, eles amam isso daí, por quê? Porque a gente tem um tratamento, tá aliado ao tratamento de plantas aquáticas, a gente tem um tratamento de ozônio. Então, além de você poder usar a piscina, usar o spa, recebendo uma ozonioterapia na pele, os peixes estão com uma água sensacional. No ambiente chamado remanso tropical, a simplicidade pelo uso de apenas 2 espécies de plantas em maior escala, as palmeiras e as bromélias. O destaque fica por conta da reutilização do ferro da indústria. E isso é uma mostra que você pode reutilizar, né? Além disso, eu resolvi escolher 2 tipos de plantas somente para usar no espaço, que é bromélia e palmeira, que são plantas que precisam de pouco consumo de água, que são mais rústicas, precisam de pouca manutenção. Então isso ajuda muito na questão da sustentabilidade também, né? A gente acaba... E tem uma outra coisa muito interessante que no espaço que eu tenho todo do projeto, eu usei pouco gramado e no local onde eu poderia pôr grama, eu preferi colocar pedrisco, que é uma forma também de sustentabilizar, até porque a grama precisa de muita água para se manter. Então a gente consegue ter um espaço bonito, né? Utilizando pouca água no consumo, tanto com as plantas que a gente tem, mobiliário de sucata, e consegue ter um jardim gostoso. Fui procurar pessoas que pudessem trabalhar com essa parte de sustentabilidade e eu encontrei uma artista que é de Minas Gerais, chama Simone Oliveira, e ela utiliza toda a sucata que vem da indústria metalúrgica, siderúrgica, de mineração, e aí ela reconstrói objetos imóveis. Então nós temos aqui as luminárias são dela, os bancos, os painéis que ela fez especialmente para o jardim. Tudo isso seria descartado dessas indústrias e ela soube reutilizar muito bem, porque ficaram muito bonitos, né?
Aqui, chamado de jardim em festa, espaço para madeira de demolição, objetos decorativos e peças que iriam para o lixo ganham uma nova função para compor o ambiente. De você pegar o que você iria jogar fora na sua casa, que não tem mais utilidade, e você transformar isso num objeto de decoração. Então foi o que nós fizemos com as garrafinhas, com o ventilador que estava fora de uso, com esse porta-placa, né, que a gente acabou botando a coquedama, e inclusive com a mesa do piquenique, que nós montamos em cima de uma estrutura que foi usado ano passado como um batente. Então até isso a gente conseguiu reutilizar aqui. Eu sou uma pessoa que eu reinvento tudo, é uma briga na minha casa porque meu marido quer jogar fora e eu não quero fazer. Então, de você pegar uma ráfia e amarrar na boca, ou ver aquela garrafa que estava branca e passar uma tintazinha transparente, ou até uma peça que, sei lá, tá amassada, e você transformar aquilo, você dar uma cor nova, você colocar um objeto e fazer daquilo um novo objeto de decoração. A decoradora lembra que não existe lixo fora da terra. Inclusive entre os jovens, o que a gente tem percebido muito é o quê? Eles pararam de consumir freneticamente, eles querem realmente hoje poupar o planeta, né? E dar um uso, uma utilidade para as coisas que realmente vão para o lixo e não se descartam, né? Que não saem exatamente da terra, elas não vão para o espaço, elas continuam aqui. E eu acho que a gente está aqui nesse espaço, tem muito exemplo disso, do que a gente pode fazer com coisas que iriam para o lixo. E essas plantas aéreas, as coquedamas, finalizam este espaço com mais sustentabilidade. Qual é o conceito de sustentabilidade que essas plantas trazem? Bom, são coquedamas, é uma técnica japonesa de cultivo. O bom da coquedama é que não tem nenhum material, não tem plástico, é tudo feito com musgo e substratos. É uma trama na raiz que a gente faz com substratos e musgo e que a planta tem ali tudo o que ela precisa. Então ela vai durar anos, você vai ter uma planta muito decorativa porque vai dispensar o vaso, o cachepô, e ela se presta a ambientes internos, né, e externos. Aí é conhecer a planta para saber qual é o ambiente que ela gosta mais e dura bastante. Tanto que no nosso aéreo tem plantas que a gente usou na exposição do ano passado, na outra festa do jardim que a gente fez aqui. Né? Mas como foi possível então mantê-las e pelo jeito elas estão lindas, né? Elas estão bem bonitas para que elas esse ano também pudessem florescer aqui? Bom, a coquedama, ela tem uma facilidade de manejo e de trato, que basicamente se resume em você pegar a bola de musgo, mergulhar numa vasilha de água, deixar ela por uns 3 minutinhos, escorrer e voltar, pendurar. É chamada também de planta alada, né? Planta flutuante, jardim flutuante. E assim, para quem não tem muito espaço, em apartamento, por exemplo, não precisa ficar sem natureza dentro de casa, né? Pode trazer a flor, a folhagem, a planta de estimação. Neste caso, eu vi que tem várias plantas, inclusive orquídea, etc. Essa técnica, ela serve para todo tipo de planta ou existem algumas específicas que se adequam a ela? Basicamente, as plantas perenes. Eu gosto de usar as plantas que não exigem muito cuidado, para não correr o risco de quem estiver com ela não conseguir que ela se mantenha, né? Então, basicamente, para regar uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias. Então, a suculenta vai bem, a orquídea vai bem, uma série de folhagens também. Bromélia, então eu fiz até da bromélia imperial esse ano, que é uma planta imensa, e de árvores, né? Já fiz de ficus, de jabuticabeira. Um pouco mais à frente, nos suportes em verde e laranja da parede, há apenas vasos cônicos de papelão 100% reciclável. Nós projetamos esses vasos de papelão justamente para reutilizar o material que era descartado, totalmente descartado. Então nós reutilizamos, não usamos processo químico nenhum
e conseguimos obter esse excelente resultado, que é um vaso reciclável, utilizando o material que estava descartado completamente no lixo e formando essa linda parede verde. Você falou que não foi utilizado nenhum processo químico, mas a gente percebe que o papelão ele foi o quê? Ele passou por um outro tipo de processo para poder se tornar esse vaso e ser resistente? Sim, nós utilizamos uma cera animal, também encontrada na natureza, que permite que esse vaso ele seja regado. Ele pode ser sim regado com água e não vai se desmanchar. A aplicação das ideias sustentáveis não é algo novo, mas é um conceito que cresce a cada ano e os profissionais percebem que reinventar algo que iria para o lixo pode sim ser funcional e bonito. E o isopor? O EPS, como é chamado pela indústria, produto sintético proveniente do petróleo, composto por 98% de ar e 2% de plástico. O tempo de decomposição do isopor é considerado indeterminado. Alguns fabricantes indicam que o material não é biodegradável, não se desintegra, não desaparece no ambiente e não contém gás CFC. Ou seja, em tese, ele pode durar para sempre. Porém, por ser um derivado de plástico, ele tende a se degradar aos poucos. E se for descartado incorretamente, com o passar do tempo no meio ambiente, o plástico do isopor tende a se quebrar, dando origem ao microplástico, que possui a capacidade de absorver compostos químicos tóxicos, como agrotóxicos, pesticidas e metais pesados, como mercúrio e chumbo, presentes principalmente nos rios, lagos e oceanos. Reutilizamos esse material, inclusive que já estava descartado, em uma fábrica de EPS, que é o isopor, E nós reutilizamos esse material, compondo essa paisagem, remetendo o homem à natureza. A reutilização desse produto justamente acontece aí. Para ele ser colocado em ambiente interno ou ambiente externo, é colocado uma camada de um material que vai, inclusive, um pouco de concreto, para ele se tornar um material permeável. Mas nós estamos tirando do lixo e trazendo a beleza do lixo para as paredes, tanto internas como externas. E tem muito mais que pode ser reutilizado. Pisos feitos de pneus, bancos de pallet, de papelão, cachepôs também de papelão. E aqui o ambiente é de sustentabilidade na prática. São várias iniciativas que trazem esse conceito. A Karina é uma das responsáveis e vai detalhar tudo pra gente. Karina, o que exatamente, por que, quando a gente fala sustentabilidade na prática, que tipo de ação vocês trouxeram? A gente queria mostrar para a população, para todo visitante, que a sustentabilidade ela é hoje. Não é amanhã, não é aquela coisa no futuro que todo mundo imagina. Então a gente trouxe veículos elétricos, trouxemos um biodigestor. Então esse biodigestor, você joga toda a sobra de alimento da sua casa e até o esgoto, você joga nesse biodigestor e ele produz gás metano, que você usa na cozinha, no fogão, para poder cozinhar. A gente tem também painéis de energia fotovoltaica, os pisos são de pneu reciclado. A gente tem os móveis todos que são de pallet e também muitos móveis que são de papelão. Então a gente trouxe muitas alternativas, muitas opções para o visitante poder vir aqui e olhar pelo menos um detalhezinho que ele pode levar na casa dele para ter essa sustentabilidade na prática. Sustentabilidade com beleza também, porque às vezes as pessoas pensam, olha, como eu vou fazer uma mesa de pallet, como eu vou fazer isso, vai ficar esquisito. E aqui você prova que não. Claro, com certeza. O número 1 é que tudo fique muito bonito e que traga qualidade de vida para a pessoa que for estar usando. Então, assim, o custo é muito baixo de todos os materiais que a gente trouxe para cá e com muita qualidade. Então, assim, a beleza está sempre agregada em todas essas peças. Quando você fala que sustentabilidade é hoje, não se pode deixar para amanhã, eu queria que você falasse justamente sobre essa preocupação do profissional em estar reutilizando o que a gente já tem aí para não estar criando mais lixo. Pois é, essa é uma preocupação muito grande nossa de vida. Então é uma questão de filosofia, da gente não ficar comprando um monte de material. A gente tem tanta coisa que está aí disponível e a gente não precisa ficar produzindo mais. A gente pode simplesmente pegar o que a gente tem, dar uma olhadinha, um olharzinho novo
e dar um outro lugar para esse material. Então a gente tem até os painéis que estão aqui atrás que a gente pode ver, ele é feito de pallet também. Então é um restinho de pallet que a gente junta um monte, coloca uma luzinha e dá um toque nele. É super tendência, a gente já vê que isso vem vindo já há algum tempo, mas agora está tão forte que não tem como mais a gente fugir. Então foi por isso que a gente quis trazer esse espaço com várias opções para todo mundo poder ver que ele pode levar isso para a sua casa agora. Então, se for alguma, a gente tem soluções aqui que são enormes, que tem um investimento, mas tem soluções que são super simples, que pode levar para casa agora e já aplicar. Uma coisa que eu fiquei super curiosa, Karina, esse banco de papelão que aguenta até 100 quilos, como isso? Isso mesmo, não dá para acreditar, não é? Então foi por isso que a gente trouxe, até porque o papelão, ele tem um ciclo fechado, você recicla ele, 100% dele volta de novo a ser o papelão. Então por isso que a gente quis mostrar, nada dessa partezinha do papelão vira lixo. Então a gente quis trazer ele para cá. E o banco é exatamente isso, a gente acha que não vai aguentar, mas é um banco que você vai dobrando, um banquinho e você senta e ele tem super resistência. Girassóis, rosas, pentas, gerânios e petúnias, entre outras. Elas estão em volta dos meliponários, casinhas que funcionam como abrigo para as abelhas sem ferrão, autênticas brasileiras. Elas estão em extinção. Inúmeras espécies diferentes de plantas, entre flores, árvores frutíferas, ervas aromáticas e plantas ornamentais, são um chamariz para elas, que cumprem o importante papel no planeta de promover a polinização, processo necessário para o surgimento de novas plantas e alimentos. Eu montei um meliponário, que é como se a gente chama o cultivo das abelhas sem ferrão, e montei uns cachepôs em formato de colmeia. E nele eu coloquei várias plantas que atraem as abelhas para polinização. Essas plantas, eu queria que você falasse um pouquinho delas e como é possível, digamos que, ser um atrativo para a abelha através de um jardim como esse. Então, o que eu quero demonstrar também é que dá para se ter num jardim, no paisagismo, um cantinho com algumas flores e uma casinha, né? Ou mais se quiser. Então, elas gostam muito das plantas silvestres, margarida, algumas punks, e também o girassol, a lavanda, penta, tem vários tipos que atraem as abelhas. Se ela quiser começar, ela faz uma isca, né? Existe no mercado, ela compra essa isca ou compra uma mini colmeia, implanta na casinha e aí a coisa é automática. Vai sozinha, ela sabe fazer o trabalho. Qual é a sua preocupação quando a gente fala das abelhas? Hoje se fala tanto da extinção das abelhas e do perigo que isso traz até para os seres humanos. Quando a gente pensa em resgatar isso, o que é? A abelha é super importante para a vegetação em geral, agricultura, flores, a polinização. Sem ela não existe a polinização natural, né? E hoje a gente está tendo muita perda de abelha por causa de agrotóxicos, a própria ação do homem no meio ambiente, né? Então existe um índice de 30% de perda já. Eu acho que se todo mundo trouxer um pouquinho, ajuda, né? Precisa de grande. E por que essas três espécies? Amandaçaia, mirim e jataí? A jataí, ela tem no Brasil inteiro praticamente. A mirim também tem muito, então eu peguei as mais populares, porque temos várias espécies, né? E essas três são facilmente cultivadas e são as mais fáceis, eu acredito. Então, existem várias caixinhas no mercado já à venda. Essa, a parte de baixo, onde ela geralmente entra, ela faz o ninho. Enchendo, ela faz um sobreninho e ela vai subindo. Tem umas entradinhas laterais que ela vai procurando espaço, né? E vai crescendo. Em pouco tempo dá para ter uma boa colmeia. Sim, em um ano já dá para começar a tirar o melzinho. E essas iniciativas também trazem um aspecto social. Em Campinas, na terceira edição da Mostra Mais Sustentável, que este ano acontece na Fundação Síndrome de Down. Logo na entrada, a Praça Pedro Cané, com a proposta de ser um espaço para toda a comunidade, com uma biblioteca infantil aberta ao público. A gente fez essa solicitação para a Prefeitura, que abraçou de pronto a ideia da gente construir uma biblioteca infantil para atender o distrito de Barão, e a gente está muito feliz com o resultado.
porque a nossa busca é sempre de deixar um legado, atender a instituição que nos recebe. E aqui, com a biblioteca, esse legado vai se estender para fora dos muros da instituição. Na praça, um morro que poderá servir como aqueles antigos escorregadores com papelão feito do entulho da obra, balanço nas árvores e todo um visual que remete à instituição. O conceito todo do projeto foi pensado em função da fundação. Então, o desenho em si do projeto, o desenho principal é um caminho que atravessa a praça de um lado para o outro, um caminho de tijolos entrelaçado com um caminho de canteiro de plantas, formando o desenho de um DNA. Assim como tem mais um brinquedo de bambu que também foi feito no formato de um DNA, com um destaque ao cromossomo 21 para fazer uma referência à fundação de síndrome de Down de uma maneira de conscientização. Agora, a ideia da praça em si é poder trazer vários espaços em que toda a comunidade possa aproveitar e principalmente as crianças, tanto da fundação, quanto da escola, quanto do entorno. Então são espaços que proporcionam relações da criança com a natureza e com os elementos de várias maneiras. A biblioteca usou um novo método de construção que não utiliza água em todo o processo, sem geração de resíduos. A gente partiu do princípio que a nossa profissão é uma das que mais degradam o meio ambiente, né? Então, a gente tirou o princípio justamente para criar uma biblioteca que fosse uma célula ecossuficiente, né? Então, a gente tem utilização de painéis solares para gerar energia, cisterna para recolher água de chuva, embora a gente não utilize água aqui, né? Não tem banheiro nem hidráulica, mas sim para regar o jardim, que é a peça principal do nosso projeto, né? Então, o partido arquitetônico partiu principalmente de trazer a praça para dentro do ambiente, né? A gente optou pelo método construtivo de wood frame, que é um método construtivo 100% de madeira. Então é uma construção seca, a gente não utilizou água, né, para montagem do espaço, então isso já é uma economia de energia também. E a gente pensou muito na questão do deslocamento de todos os nossos fornecedores, né? Então a gente trabalhou dentro de um raio de 200 quilômetros de Campinas para evitar mesmo a emissão de CO2 e também ser mais um ponto de sustentabilidade. Então a arquitetura toda foi executada em 3 viagens, né? Então isso economiza uma viagem de concreto, uma viagem de areia, uma viagem de pedra e tudo mais, né? Então isso também é um método de ser mais ecológico na construção. Aqui, as propostas dos espaços podem ser disseminadas, copiadas e levarem as pessoas a pensarem que é possível um ambiente aconchegante, confortável e com a pegada ecológica. Aqui, somos recepcionados com o propósito da mostra, com muitos rostos da fundação que se misturam com a decoração vinda da madeira de demolição, piso de lâmpadas fluorescentes, tecidos de garrafa PET. Hoje em dia você tem uma facilidade e uma quantidade enorme de produtos que são mais sustentáveis no mercado já, da construção civil. Então a gente tentou mostrar aqui nesse ambiente coisas que você pode ir na loja comprar. Por exemplo, eu queria que você falasse de alguns exemplos e de que é possível a pessoa replicar isso na casa dela. Por exemplo, o piso. Esse é um piso cerâmico que tem na composição reciclagem de lâmpada fluorescente, que tem um descarte difícil, né, por causa do mercúrio. Então essa empresa ela tem vários produtos com o uso de descarte de materiais que são tóxicos ou que agridem o meio ambiente. Separam o mercúrio, que é um material tóxico, e incorporam o vidro na cerâmica. A gente tentou realmente utilizar materiais que têm algum tipo de descarte na composição. Então, os bancos foram feitos com tecido de fio de PET e reciclado do próprio algodão. Então, eles pegam resto de tecidos, transformam em fios novamente e incorporam os fios de PET. Então, esse tecido ele é parte fio de PET e parte reciclado da indústria têxtil. A gente está usando esses vasos de coco, que é tudo feito aqui na região. Então o coco é de um supermercado, esse coco é retirado, é transformado em fibra, essa fibra é transformada em vaso. E aí também fica uma proposta diferente, uma proposta bem bacana. No quarto do casal, uma estrutura feita de pallets e outros materiais que iriam para o lixo.
Desde o começo a gente pensou em tentar usar o máximo possível de coisas reutilizáveis. Então a base da cama ela é feita de pallets, que a gente pegou, o pallet já foi usado, então a gente reutilizou ele como base da cama. As luminárias, tanto interna quanto externa, elas são feitas de materiais que foram jogados fora. Então são latas de lixo, são baldes que a gente reutilizou e transformou em luminária. As bancadas, as prateleiras também são de madeiras reaproveitadas. Então a gente tentou utilizar ao máximo. E coisas que já estavam no ambiente. Tinha uma bancada de ardósia aqui dentro do ambiente, a gente retirou ela e utilizou lá fora como banco. E também o forro, que era de PVC, a gente retirou daqui e usou como fechamento lá fora. Como que é essa questão de pensar em reutilizar e criar um ambiente bonito como este? As pessoas pensam que é mais difícil, mas são tantas coisas que a gente tem em casa, às vezes, que a gente joga fora e acha que não tem uma função e acaba tendo uma função. Então, assim, é tentar mesmo pensar como que a gente poderia reutilizar isso com uma outra função, com uma outra pegada para continuar com o material ali, né? E passeando pelos ambientes da mostra mais sustentável, a gente encontra o trabalho da Gabriela, que vem com uma inovação: utilizar a carcaça de monitores de tubo e teclados de computador. Gabriela, como é isso? Como foi criado esse material nesse ambiente que é um banheiro feminino? Então, a gente, através da coleta, né, que já é uma atitude sustentável, a gente pegou a carcaça de computadores de tubo e teclados e, através de uma empresa em Nova Odessa, que faz o filamento para impressora 3D, eles criaram esse filamento personalizado reciclado. Então, a partir de um desenho que eu criei, foi impresso em impressora 3D as arandelas para dar um toque, um charme no ambiente. Logo na frente, um spa inspirado em grandes spas da Ásia, feito com materiais escolhidos pela baixa quantidade de poluentes. Para ser sustentável, não necessariamente precisa ser rústico os acabamentos. Então, a gente aplicou revestimentos de qualidade, só que com uma pegada sustentável na fabricação. Então, a gente tem os tijolinhos que são de 100% reciclados, de polipropileno. O acabamento do fundo aqui é de cimento e ele tem 100% de aproveitamento no processo fabril. Os tecidos também da cortina são de algodão reciclável. A gente utilizou também alguns artistas locais, artesanatos, todos da região. Quando a gente fala em sustentabilidade, você colocou inclusive essa questão de prestigiar as pessoas aqui da nossa região também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de ter esse olhar. Eu acho que ser sustentável também é fomentar o mercado local. Então isso acaba gerando mais emprego, acaba gerando menos gastos de transportes e de resíduos que a gente emite na sociedade. Então, prezando as pessoas que estão ao nosso redor, também se torna uma coisa mais sustentável. E quem disse que na hora de receber os amigos em um espaço gourmet, não dá para unir economia e beleza? Foi um projeto bem ousado, que é exatamente isso que a nossa ideia é passar mesmo para quem visita a mostra, é esse contraste da madeira de demolição, com o contraste de uma madeira mais nobre, que é o MDF, contraste com a louça, e usando o vergalhão de obra. Usar sempre elementos com essa proposta sustentável, tanto a madeira de demolição, usar como retalho, a gente garimpou bastante em ferro velho, materiais que dá para ser usado e que às vezes estava lá sem a pessoa não dar uma credibilidade para ele, né? O chão também de granilite, com o resto que foram mais de 2.000 garrafas de cerveja. Pensar em elementos que faça essa composição e chegar num resultado é um desafio, mas é muito gratificante, porque no final as pessoas conseguem ter essa visão que realmente dá para fazer um ambiente bonito e ajudar o meio ambiente. No jardim, vasos e pedriscos com restos de construção compõem o ambiente com vários materiais recicláveis. Os vasos que a gente tem aqui, né, tudo com material sustentável, com o pó da pedra, usando a água, o cimento e a resina ecológica, né? A gente tenta aproveitar do lixo, fazendo aproveitamento como madeira, dá para aproveitar madeira, resto de tábuas também, tijolos, dá para aproveitar, até mesmo o entulho que o pessoal joga fora, dá para fazer o pedrisco, né?
Um jardim solar com piso drenante, vidros no teto que absorvem a radiação solar e produzem energia elétrica. E a gente pensou no vidro porque além dele trazer uma placa, como uma placa tradicional, ela só gera energia, o vidro ele tem a passagem de luz natural. Então ele traz um pouco do conceito da sustentabilidade da geração de energia, ele capta do sol a energia e com essa quantidade que a gente projetou para o nosso ambiente, que são 11 placas, ela gera o suficiente para uma família de 4 pessoas. Pensando naquele momento em que crianças e pais estão em espaços de terapia, a Adriana Barros e a Maria Cristina Martins repaginaram todo o espaço. Um grande mural em que a criatividade pode interagir com outras propostas e muita coisa que estava na caçamba para ser jogada fora se tornou peças que compõem o ateliê. Usamos pallets como suporte para telas. Utilizamos também carretéis de fio que geralmente não são utilizados, como uma mesinha de criança e 2 puffs para uma mesa interativa para a criança também poder estar usando a arte. Nesse ambiente a gente viu nas primeiras visitas que a gente fez à fundação que aqui era um espaço realmente para as crianças, onde eles iriam utilizar bastante de arte. E a gente percebeu que as mães também, elas ficavam num sofás, assim, por isso a gente criou um ambiente também com crochê, que elas ficam enquanto esperam a criança em terapia, essas coisas, muitas ficam fazendo crochê. Então a gente achou legal remeter essa questão da mãe também ser bem acolhida num ambiente onde eles estão utilizando, né? Tudo com a pegada sustentável. Tudo sustentável. Por exemplo, o crochê que foi utilizado é tudo resto de malharia. A estante que nós fizemos, nós fabricamos a partir de metalon que estava jogado assim, que tiraram de alguns ambientes que não estavam mais sendo utilizados e estava na caçamba. Aí nós reutilizamos o metalon, utilizamos a madeira USB também para fazer as prateleiras, então ficou assim um ambiente bem aconchegante e acolhedor. Quer mandar uma sugestão de pauta para o meu ambiente? Entre em contato pelo WhatsApp. É o 19 97829 3776.